gente aqui. Para não faltar, de repente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar onde você estiver, porque afinal de contas, nós estamos sempre entre elas, porém, sempre com ele. É assim que nós somos. Olha que papo bom que nós temos hoje, Adriana, pastora Paulinha. Nós temos muito papo para conversar, só que a gente já começa te lembrando, ó, isso aqui, sabe, né? Aquela curtida, o dedinho para cima, vai lá, curte, porque você já entendeu que você faz parte do Entre Elas, não só participando, não só compartilhando, mas também curtindo. Porque, afinal de contas, a curtida torna esse vídeo relevante. Não é porque a gente quer ficar famosa não, né, meninas? Na verdade, o que a gente quer é tornar o nome de Jesus conhecido. E aí, quanto mais curtidas um vídeo tem, isso qualquer vídeo, viu, gente? A plataforma aqui, o YouTube, entende esse vídeo como relevante. E quando ele é relevante, a própria plataforma acaba dizendo para outras pessoas que vale a pena ver esse vídeo. Você acha que vale a pena? Eu digo para você que vale a pena, viu? Porque tem muito papo bom hoje e abençoador. Essa é a diferença. E, aliás, nós vamos falar sobre cultura. Boa. Sobre o que é discernir, como é que a gente tem discernimento no nosso dia a dia, na nossa vivência e aí no que diz respeito à cultura. Eu queria conversar com as meninas, começando, como é que a cultura afeta a nossa vida no dia a dia, meninas? Afeta, não afeta? Tem gente que fala assim, ah, nada a ver, eu ouço aquela música, fica lá na minha cabeça aquele tempão, não sei nem de onde ela saiu, tô aqui cantando, não sei nem onde eu vi, sabe mas de ela onde não saiu. afeta não. E aí, afeta ou não afeta? Afeta, Marcela. A cultura, ela afeta diretamente, né, a nossa prática. Na verdade, até a forma como a gente nasce, a forma como a gente é conduzido nos primeiros, né, meses e dias, né, de nascimento, a gente já percebe ali traços da cultura que a gente está inserido. Né? A cultura, ela é um conjunto, né, de hábitos, de princípios, de comportamento, de tradição. A cultura, ela faz parte da identidade, né, de um povo. E como ela é passada, né, de geração para geração, seja por compartilhar, né, daquelas informações, ou também por imitação, porque a gente aprende por repetição. Né? A gente vai vendo as pessoas se comportarem, as pessoas têm mais presença e mais relevância na nossa vida, e a gente vai aprendendo a reproduzir aqueles comportamentos. Então, dessa forma, a cultura ela interfere demais, porque ela está presente na nossa forma de pensar, nos nossos valores, nos nossos princípios, no tipo de música que a gente canta, no tipo de coisa que nos agrada, na maneira como a gente se diverte. Em todas essas áreas da nossa vida, a cultura ela está presente, reconhecendo de forma clara ou não. A Adri trabalha com adolescentes há muito tempo, mas também é mãe. Sim. Picorruchozinho. Já vê na vida dos picorruchos, sem a gente chegar lá na adolescência, na juventude, a cultura influenciando? Já, porque a cultura, como a pastora Paulinha falou, né? Modelos de comportamento são estabelecidos com o passar do tempo, construídos, modificados. E hoje, como a gente tem visto esses modelos de comportamento serem apresentados às nossas crianças de uma forma tão forte, que eu já peguei outro dia minha filha cantarolando uma música que eu não canto, que eu não quero que ela cante. E essa cultura onde ela... Porque quanto mais eu estou inserido nessa realidade cultural, né, nesses padrões que estão estabelecidos no mundo de hoje, quanto mais isso é apresentado e eu estou entrando nessa situação, mais ainda isso vai fazer parte da minha identidade. E o perigo está aí. Como essa identidade vai ser construída a partir do momento em que eu aceito me conectar de uma forma intensa nessa cultura. E o desafio é esse, né? Discernir como vale a pena viver escolhendo o que é certo. A Adri falou sobre essa questão, né, da Manu cantar uma música, né, que ela não queria que ela cantasse. Que não faz parte da nossa cultura. Que não é natural dentro da casa, nem da igreja. Exatamente. Eu vou contar um exemplo aqui, porque enquanto a Adri estava falando, eu me lembrei, tem alguns anos lá na igreja, a gente estava saindo de um culto de manhã, uma das nossas crianças estava lá conversando com os pais, amigos, somos amigos. Aí eu cheguei e falei, fulano, e aí, como é que foi a nossa linha hoje? Cantou muita canção? Cantei, tchê.
vou falar qual foi a música que foi. Aí ela começou. Falei, qual foi? Tinha a ver lá com Noé. Pocotó, pocotó, pocotó. Aí eu... Oi? Então, essa tom com certeza não foi nessa linha que você Era do cantou. Pororó. Aí o pai e a mãe me olharam Pororó. assim, eu não sei de onde essa menina tirou isso, porque a gente nunca... Mas por quê? De repente na creche, no colégio, e aquilo ficou... E ela inocente, porque ela é inocente, inocentemente, pocotó, pocotó. Tinha a ver com Noé. E não é, gente. Então, foi bom quando a Adri trouxe isso para que pai, mãe e a gente esteja atento e perceptível com aquilo que entra. Exatamente. Sim. E eu tava lembrando, assim, que uma vez eu tava no meu trabalho e dessas músicas que a gente escuta, né, constantemente, gente, daqui a pouco eu tava cantando o refrão daquilo. E olha que não faz parte do tipo de música que eu escuto, não faz parte de um gênero musical que eu admire, que eu goste, né, que eu tenha por hábito escutar. E quando eu parei, eu falei, meu Deus, olha o que eu tô cantando. Por de tanto ouvir, e a gente acaba botando aquilo na cabeça e cantando. Na verdade, o que a gente tem que saber é uma coisa importante. Vocês sabiam que na produção musical existe um negocinho chamado chiclete? São as músicas que são feitas para serem chiclete. O nome é Pra esse grudar mesmo, na gente, né? Para grudar. Entendi. O intuito é esse. Então, enquanto a gente está aqui sentado pensando que... eu costumo brincar assim, né? Minha mãe, quando falava alguma coisa... Marcela fez isso e falou assim, eu não vim no mundo a passeio. E a gente tem que ter essa noção de que a gente não veio no mundo a passeio, porque as coisas estão acontecendo ao nosso redor, ninguém tá vindo a passeio, não. Sim. A musiquinha é para lembrar, é para grudar, para fazer isso que Paulinha falou. Você falou assim, meu Deus, mas da onde saiu essa praga dessa música? Da onde essa criança... E aí você tá ali achando que tá tudo normal, mas aquele valor está entrando. Porque aquele chicletinho foi feito com nota musical, pensado para ser chiclete. Com rima, pensado para ser chiclete. É desse jeito, tá, gente? Não é nada por acaso, não. Tudo é feito com intuito. E a cultura, ela tem esse objetivo, né, Marcela, de deixar a sua marca. Na verdade, assim, quando a palavra cultura, né, ela vem no original dela, essa proposta de cultivar. É para que aquilo realmente fique, né, inculcado numa geração e seja passado para outra. Claro que, de forma geral, ela é dinâmica, né? Porque uma geração recebe aqueles princípios, acaba que adapta em algumas coisas, mas fato é, o objetivo é que se mantenha, porque ela faz parte da identidade de um povo. Então, quando a gente entende isso, para nós que fazemos parte de um povo, né, de um povo separado por Deus, de um povo, né, de propriedade exclusiva de Deus, de uma nação santa, nós também temos uma cultura do reino. Da mesma forma, nós estamos nesse mundo, nós fazemos parte, né? Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca, o carioca tem a sua cultura, né? O carioca tem os seus trejeitos. Há quem diga que carioca fala chiando. Eu não sei se a gente fala chiando, mas há quem diga que o carioca fala chiando, tem um jeito tem um gingado, que faz parte, né, da cultura do carioca, né, dos hábitos, dos costumes, né, tem alguns hábitos de algum tipo de diversão, o cinema, o shopping, mas fato é, dentro desse contexto cultural, né, enquanto cariocas, brasileiros que nós somos, nós temos esta cultura do reino de Deus, que precisa nortear todas as nossas outras formas de hábitos, né, de prazeres, de entretenimento, que a gente acaba tendo que conviver, mas a cultura do reino precisa prevalecer. Dri, e como é que você faz como mãe diante dessa questão? Cultura lá fora, cultura do reino, que é o que nós temos, que precisa prevalecer. A cultura lá de fora que está batendo na porta, que faz a Manu cantar uma coisa que não é natural de nenhum de vocês. Como é que você está conseguindo desenvolver isso junto com o pastor Emanuel para tratar, criar as crianças? Porque tem muitas das nossas ouvintes que estão nos acompanhando que estão com a mão, com a cabeça pronta, falam assim, mas eu não ensinei, eu não falei, e esse menino saiu com esse negócio. Como é que faz? Porque às vezes pode ser assustador, fala assim, tá bom, pastora Paulinha, beleza, a gente tem uma cultura do reino, tá, mas e aí? Como é que faz? Dicas preciosas, compartilha aí, gente. O que a gente tem que estar sempre fazendo de forma constante, intensa e até desgastante e cansativa, é conversando.
mostrando o caminho, sempre fazendo perguntas, isso vale a pena? Isso vai agradar ao Senhor? E apresentar quem é o Senhor. Porque se você apresentar quem é o Senhor e de forma prática, mostrar qual é o caminho, né, trazendo mais para a prática até. Outro dia o Miguel, essa questão de música também, ele viu um TikTok, que a gente corta isso, é uma luta, porque na cultura isso virou uma febre. E aí o Miguel viu uma música e perguntou assim, mãe, qual é a tradução do título da música? Aí eu li a tradução para ele, só que a tradução me chamou a atenção porque era um pouco macabra. Só que é uma melodia que fica na cabeça. É o chiclete. Vira e mexe, essa melodia vem na minha cabeça. E aí eu fui buscar a tradução era assim, diabólica, horripilante mesmo, de você sentir opressão com aquilo. E aí eu falei, vamos lá então, vamos chocar, para chocar, então vamos chocar. Mostrei para ele o clipe, mostrei para ele a tradução, ele ficou assim, impactado. E aí eu falei assim, quem é o Senhor? O Senhor é um Deus que se agrada disso, ama isso, morte, sangue, coisas assim que estavam contrárias. E aí a gente está sempre fazendo esse trabalho de conversar, de orientar, de mostrar o caminho. Nem sempre o filho vai agradar, mas a gente não pode negociar coisas em detrimento de agradar o filho ou não, né? A gente precisa agradar ao Senhor. E eles vão entender isso no futuro. Às vezes eles ficam meio chateados, ficam pensando, mas por que eu não posso, né? Já começa com esse questionamento, mas a gente precisa estar sempre ensinando o que é que agrada ao Senhor. O que é que precisa ser gerado aqui dentro de mim para que eu possa amar ao Senhor acima de todas as coisas, né? Isso tem sido um desafio muito grande, mas é conversa, é orientação, é mostrar quem é Jesus na palavra e viver, né? Buscar experiências com Deus, testemunhar para eles. Eu penso que seja um trabalho assim bem constante. A Adri tá falando e tem muita mãe e pai acompanhando a gente agora e a Adri falou, é cansativo. E a educação é por repetição. Por que eu estou falando isso? É bom a gente fazer esse destaque. Porque em nome de se ter uma pseudo-paz, os pais entregam aos filhos essa gama de entretenimento para que eles fiquem entretidos e gerem menos trabalho, mas esse entretenimento que está sendo gerado hoje vai gerar um trabalho para o futuro. Então não largue o seu filho sozinho no TikTok, no YouTube, no sei lá onde, porque agora agora eu não gosto nem mais de ver, né, TV a cabo, desenho. A turma vai desenho. Não, é YouTube, é TikTok. Não larga o seu filho sozinho. Tem um tempo para sentar com ele, para assistir junto, ou então coloca alto para ouvir. Tá bom, tu vai ver? Assiste alto que eu quero estar daqui atento. Sabe por quê? Do contrário, você vai chorar. Do contrário, lá na frente você vai ter problema. Porque realmente o entretenimento... Ninguém aqui tá falando contra o entretenimento, não, tá? Eu trabalho com entretenimento. Mas a gente está falando sobre... E depois eu quero até tocar nesse assunto, sobre o gerar bom entretenimento, mas busque, tenha trabalho de burilar aquilo que o seu filho está vendo. Eu realmente não consigo me lembrar agora o nome desse desenho. Eu estive com a minha prima nesse fim de semana, ela tem uma filhinha de 3 anos. E ela descobriu uma gama de desenhos animados que falam sobre as histórias bíblicas. E a Helena está assistindo. E foi engraçado que em determinado momento, na nossa conversa lá, a gente falou alguma coisa de obediência. Ela olhou e falou assim, né, tia, porque o Jonas não obedeceu. Eu falei, de onde saiu isso? Tá ouvindo bem da sua mãe à noite? Aí a Milena, minha prima, falou assim, não, além dela estar ouvindo, ela está vendo o desenho animado. Porque tem todo um processo que é para atrair a atenção da criança. Porque entretenimento é bom, a gente gosta, gente. A gente gosta de coisa bonita aqui, ó. Entre elas, a gente gosta de luz, a gente gosta das coisas boas. Só que o seu filho precisa receber, de fato, coisa boa. Do contrário, como eles dizem, vai dar ruim depois. E eu estava me lembrando aqui, enquanto vocês falavam, porque Deus ele tem esse empenho para conosco, né? Nós, quando adentramos, né, através de Jesus Cristo, esse reino de Deus,
né? Eu lembro daquela conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele fala sobre essa necessidade de nascer de novo. E a cultura, ela faz parte, ela se faz presente desde o nosso nascimento, como eu falei inicialmente. Da mesma forma, nós vamos aprendendo, né? Apreendendo esses novos valores, esses novos conceitos, esses novos princípios. E é um processo, né? Porque a nossa carne, ela é tendenciosa, né? A tomar o seu próprio rumo. Só que quando ela toma o seu próprio rumo, geralmente vai dar ruim. Então, nós precisamos o tempo todo dessa orientação, né, de ser guiado. E aí entra a questão da palavra de Deus, a importância da palavra. Como pais, vocês, né, são como tutores nesse ensino, como aqueles que direcionam. Isso. Mas assim, nós, enquanto adultos, né, e ao mesmo tempo crianças, né, de um novo nascimento, de um início de um relacionamento com Deus, nós vamos aprendendo a nos parecer com o Pai. Eu acho isso fantástico, porque assim, novo nascimento você vai aprender a andar. Você vai aprender a falar, você vai aprender a se alimentar, a escolher o que realmente é saudável, né? Aprender a se vestir, ganhar autonomia, né? Até que você chegue num grau de maturidade que já alimentado por essa palavra, com mais, né, autonomia, você vai sabendo escolher melhor em todas as áreas da sua vida e inclusive na questão do entretenimento. É porque é importante que a gente diga isso, entretenimento não é ruim, gente. Não. A cultura não é ruim, ela é boa, ela está ajudando a criar. Aliás, se ela não fosse boa, ela não seria tão atacada. Se ela não fosse algo, inclusive, criado por Deus, vou dizer isso, vou deixar isso aqui bem claro. Se ela não fosse algo criado por Deus, mas a gente, ao abrir mão de criar boa cultura, a gente acaba deixando para que outras pessoas assumam isso e na outra ponta, além da gente não criar, a gente acaba consumindo, que é ruim, o inferno está entrando em cheio, porque é uma guerra. A gente não pode estar no mundo a passeio, vou repetir, achando que não está acontecendo. Tanto que enquanto a Adri estava falando, eu até anotei aqui, lembra daquele seriado, 13 Razões do Porquê? A Sim. gente que trabalha com adolescente sabe disso. O quanto mal bendito desse seriado criou, porque falava romantizando a questão do suicídio. Então vai criando ideias, né? Vai criando Sim. uma cultura suicida. E é por isso que nesse tempo a gente está vendo tantos adolescentes e tantos jovens se suicidando, porque em algum momento o entretenimento está romantizando o processo. E faz isso muito bem, faz bonito, faz com luzes, faz com histórias bem amarradas. E aí a turma embarca. E isso é muito importante, né, Marcela? Porque a Bíblia nos ensina que esse mundo ele jaz no maligno, né? Então, assim, de uma forma geral, não que a cultura seja ruim, né? A cultura, ela foi algo criado por Deus. O povo de Deus sempre teve sua cultura, né? O povo de Deus sempre teve as suas leis. O povo de Deus sempre teve as suas festas. O povo de Deus sempre soube se divertir de modo que o Senhor se divertia junto com o povo. Isso aí. O povo tinha prazer nas festas, nas celebrações do seu povo, né? Só que assim, esse mundo, né, os princípios, os valores deste mundo, eles são inseridos nas práticas, nos costumes, né? E vão adentrando a linguagem dos momentos. Por exemplo, você citou a questão de um seriado. Quem hoje em dia não tem o hábito de maratonar uma série? Não é verdade? Porque está todo mundo em casa, estamos ainda num tempo que não temos essa liberdade, né, de circular por aí, de passear, de viajar, como nós tínhamos até um ano e pouco atrás. Né? Então as pessoas estão mais dentro de casa. Então, assim, fato é, as séries agora, né, já nem estão batendo mais 4, 5, 10 temporadas, não. Você pega agora séries menores, às vezes 5, 6 capítulos, porque o povo já não está aguentando mais ficar horas preso. E horas. Exatamente, mas os princípios, os valores, né, os objetivos, eles vão sendo diluídos para que eles entrem em contato com a geração atual. E a Adri falou sobre os cuidados que os pais devem ter, mas como de uma maneira geral nós precisamos estar atentos? Porque aí pensa assim, não, mas aí eu tenho cuidado com o meu filho, porque ele é pequenininho, eu posso ver tudo que eu quiser, que eu não estarei sendo influenciado. Será que não? Então fica a pergunta, será que não seremos? O que pode fazer com que essa luz vermelha pisque pra gente dizer assim, não, esse seriado eu não assisto. Não, esse filme eu comecei a ver, mas eu... Quem nunca? Eu já saí de cinema. Eu já parei filme
Se você nunca fez isso... Eu já adiantei cena. Adianto direto. Adianto não direto, corta. Não eu dá. também, não tem como ver. Mas quais são as coisas? Vamos de uma maneira prática, meninas. Sim. O que a gente vai pontuar para quem de repente tá acompanhando a gente, de repente tá ouvindo a gente, tá ainda assim meio... não, menina tá exagerando. Mas o que eu posso perceber que aquilo tá fazendo um mal para minha... não vou nem dizer espiritualidade não, gente, mas para o nosso relacionamento com Deus. Sim. Eu acho que assim, a primeira perguntinha que a gente pode se fazer numa situação dessa: Jesus estaria à vontade sentado aqui do meu lado? Ladinho. Isso aí, essa pergunta. Será que o Espírito Santo, ficaria constrangido com a cena que a gente tá aqui assistindo? Porque assim, mas eu não tô fazendo nada, né? Mas às vezes a cena que você tá assistindo, ela tem um princípio que desagrada a Deus. Então assim, eu posso às vezes não estar me prostituindo, ok, mas eu estou vendo uma cena de alguém que está numa prática de prostituição e eu falo assim, mas gente, eu não estou fazendo nada, mas eu estou tendo uma alegria, um prazer, né, de ver o outro, que eu sei que aquela prática, aquela atitude não glorifica a Deus, não agrada ao nome do Senhor, e eu estou ali sentada assistindo o que o outro está fazendo e aplaudindo no final. Então, assim, é uma boa pergunta pra gente se fazer. Será que o Espírito Santo ficaria à vontade aqui do meu lado? O Senhor ficaria constrangido com o que eu tô assistindo? Enfim, se você falar assim, não, de boa, então tranquilo. E tem essa questão, né, de como o entretenimento, até que ponto o entretenimento ele vai conflitar com o princípio da palavra, como a pastora falou. E uma pergunta também que a gente precisa fazer é: o quanto de tempo e energia eu estou dedicando a esse entretenimento que muitas vezes não tem nem problema, né? De repente não é pecaminoso, de repente não tem uma questão muito... Mas eu dedico minha energia, meu tempo, muito mais do que eu dedico tempo com o Senhor. E isso se torna um ídolo para o meu coração. Porque idolatria é quando eu coloco, né, tudo aquilo que deveria estar no trono, que é o Senhor, a pessoa do Senhor Jesus, eu vou substituindo, né? Que isso aconteceu lá no Éden, quando o homem tira o Senhor do centro e o coloca, né? Coloca a própria pessoa no centro. E essa questão é muito complicada, né? A gente corre o risco, sofre a tentação de viver isso. Nesse tempo de mídias sociais, de redes, onde a gente está sempre ligado, sempre conectado, e a gente está dedicando tempo e energia muito mais em coisas que são lícitas, mas que não agradam ao Senhor porque tomaram o lugar que é do Senhor. Né? Muito bom esse ponto que a Adri trouxe, porque tem gente que vai dizer assim, eu até anotei aqui, rio, falei, vai ter mulher que vai dizer assim, mas eu nunca li 30 tons de cinza. 30, né? Nem sei quantos tons. É uma paleta ali de cinzas. Quanto? 50 ou 30? É uma paleta ali. Produção ajudando, 50 tons de cinza, que bom. Eu fiquei assim, 30, é uma paleta ali. Tá vendo que a pessoa tá tão inteirada assim, mas é pra não ver mesmo. E aí, de repente, você tá... Eu tô falando isso porque houve um período que, quando esse negócio lançou, o que tinha de mulheres cristãs, casadas, lendo, e quando foi feito o seriado, filme, sei lá o que foi, a mulherada ficou enlouquecida. E as mulheres casadas viam. Eu peguei adolescente na igreja lendo. Eu descobri a existência desse livro, que tinha adolescente lendo. Eu falei assim, mas nunca leu a Bíblia, não tá lendo? Deixa eu ver o que você tá lendo. Fiquei assustada. Falei, menina, tá entendendo? Isso, filhinha? Vem cá. Vem cá, titia. Mas a mãe estava lendo. E aí, de repente, você vai estar aí, não, mas eu não leio 30, 50, 100 tons de cinza, eu não estou vendo nada, mas eu estou vendo coisa que é bom. Mas o quanto disso está me dominando e roubando o meu tempo com Deus? É interessante, porque dependendo do aparelho de telefone que você tem, ele te manda semanalmente quanto tempo você gasta ali, né? E às vezes é um bocadinho assustador, né, gente? Porque assim, eu tenho consciência, eu trabalho com telefone muito, porque eu mando WhatsApp para convidar as pessoas, debatedores, tal. Mas eu olho, eu observo toda semana o que me manda. Falo assim, não, isso aqui não tá bom, não. Vamos ver isso daí. Porque, às vezes, está roubando da gente o melhor lugar, o melhor tempo. E, assim, nosso relacionamento com Deus, né, Marcela, a gente aprende que ele tem que ser primícia na nossa vida. E a gente vai precisar, né, estabelecer uma rotina
para que essa leitura, para que esse relacionamento, ele se mantenha. Porque a correria da vida, né, as demandas dos dias, eles vão concorrer com isso, não tem jeito. Né, porque esse sistema, né, tendo ele, né, tantos princípios que se chocam com os princípios da palavra de Deus, vão tentar em algum momento, né, como a Adri falou, nos seduzir para que a gente venha aderir a determinados princípios. E se a gente não estiver muito bem alimentado da palavra de Deus, porque você fala assim, como é que um adolescente que nunca leu a Bíblia vai se deparar com um conceito desse? Ele não vai ter, né, pela imaturidade mesmo, né, discernimento, né, para entender o que é, o que não é. O que condiz com a palavra e o que não condiz com a palavra. Né? E quantas coisas nós consideramos como sendo certo e a Bíblia diz que está errado. E a gente diz que é certo porque a gente não conhece o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Por isso é que nós precisamos estar todos os dias nos alimentando da palavra, porque ela é a lâmpada. É ela que vai acender a lâmpada na hora e falar assim, opa, isso aqui não está de acordo com o que Deus tem para você não, filho. Isso aqui é bonito para um sistema que, infelizmente, está corrompido. Para um sistema que, infelizmente, não valoriza os princípios da palavra de Deus. Para um sistema que, infelizmente, vem na contramão, né, daquilo que a palavra nos ensina como certo, como bom, como princípios de alegria, princípios de felicidade. E para isso nós precisamos, e os pais precisam instruir os seus filhos para que eles não sejam vítimas tão fáceis, né, de serem assim levadas por uma correnteza que é forte, né? Porque ainda mais assim nessa faixa etária adolescente, jovem, eles andam, né, em grupos, né? E nem sempre o grupo tá andando na mesma direção. Nem sempre tá todo mundo na mesma correnteza de nadar nesse rio do Senhor. Então, eles precisam sim ser fortalecidos com essa palavra, precisam ser fortalecidos assim pelo próprio lidar dos pais. Do tipo assim, meu filho, nós acreditamos nessa verdade. Nós aqui em casa temos esses princípios e ter uma prática que esteja de acordo com aquilo que se fala, né? Eu ia falar agora, porque, Adri, não dá para dizer pro menino ou pra menina que ele não pode ficar grudado na tela do celular o tempo inteiro se você não sai, não levanta o olhar para poder falar com o filho, né? Exatamente. O exemplo é essencial e está sempre instruindo. E o engraçado que a pastora falou sobre essa questão, a cultura do mundo fala isso, né? Faz o que manda o teu coração. Então você tá aí, você tá o tempo inteiro focado nisso, preso, você não separa tempo para estar com os filhos, para ler Bíblia, para fazer culto doméstico, para resgatar culturas, né, que são tão importantes e que a gente tem deixado de fazer, mostrar a importância da oração, do conhecer a palavra de Deus. E a cultura do mundo fala isso, faz o que manda o teu coração, então o que der na telha, o que meu filho quiser entrar para ver, não tem problema, porque ele precisa conhecer. Só que conhecer sem orientação não adianta nada. Mas a cultura do céu fala o quê? Sejam santos, porque eu sou santo. Então o Senhor tem nos desafiado a isso, né? Viver com santidade nesse mundo. E aí eu lembro de Daniel. Daniel esteve lá na Babilônia, foi levado, havia uma cultura já, né? Desde criança, conhecia o Senhor, e quando chegou lá, ele não se aculturou, ele não se adaptou àquela... E olha que tentaram, hein? Mudaram olha até que o nome tentaram, dele, mudaram né? o nome, exatamente. Ele não modificou porque havia uma identidade muito bem estabelecida, porque ele tinha relacionamento com Deus. E eu acho interessante, desculpa te cortar, Adri, porque assim, na verdade, foi uma leva junto, né, com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Né? Foi uma leva. Mas a Bíblia relata os 4. Eu falo, meu Deus, cadê os outros? O que aconteceu com os demais? E o que é interessante é que você vê, quando a Adri traz mais uma vez essa história, e é precioso, enquanto ela está falando, eu estou aqui pensando, você vê que a cultura é tão importante que a maneira de dominação da Babilônia, dos impérios naquela época, era levar gente de influência, porque esses meninos todos eram... nobreza de Israel. Nata. Eles era nata. Bonitos, inteligentes. Eles eram a nata ali. Então eles foram levados para serem aculturados ali, naquele processo. Vamos lá, o que eles estavam oferecendo era bom. Gente, a carne. Era lícito. Era lícito. Né? Eles estavam ali, nós contavam como escravos, mas, como disse a pastora Paulinha, 4 tiveram coragem de dizer assim,
Vou não. Não vai rolar, Vamos não. Foi fácil? Duvido. Nesse tempo, algum ali, em algum momento, tentou dar uma titubeada e dizer, Adriana, segura firme. É a mesma coisa que a Adriana vai virar pra mim, Marcela, segura firme. Aí na hora que eu tiver mais assim, Paulinha, Marcela, aguenta firme. É assim que a gente precisa ser. E a gente precisa perceber que a Bíblia já está nos avisando isso desde sempre, que o processo vai pelo meio da cultura. Porque se transforma aqui, gente, transforma todo o restante. Por isso que a transformação da nossa mente, né, é pela renovação do nosso entendimento. À medida que a gente conhece, e aonde que nós vamos conhecer os princípios, os valores do nosso reino, da onde nós realmente pertencemos, é na palavra. Não tem jeito. É por isso que a nossa cultura é a cultura do reino, é por isso que a gente caminha contra a cultura desse tempo, desse século. Não tem jeito. A gente é contra a cultura. Só que, sem perceber, em nome da gente, tá tudo legal. Eu vou trazer até aqui algumas palavras que a gente até estava falando num outro, entre elas, que a gente estava com a pastora Claudete e a Esther. Há algumas coisas desse tempo que estão marcando e a gente, às vezes, está tomando para si. Vou dar um exemplo. Lacrei. Tem gente que, em nome de lacrar, de ser lacrador, é uma cultura deste tempo, termina amizades, acaba aderindo a pensamentos que não são e não tem nada a ver com a cultura do reino de Deus. Esse tempo e essa cultura fala que a gente tem que ter ranço. É difícil a gente fugir do ranço, mas é uma coisa que daqui a pouquinho a gente tá... O ranço vem, mas o ranço vai. Vai, né? O ranço não pode vir e ficar. Exatamente. Por quê? Porque a gente não pode guardar ranço no coração. Mas o ranço vem, mas o ranço vai. embora. Não é? E é difícil. Ninguém está dizendo que a gente tá livre. Não, ninguém tá dizendo que o ranço não vem. A gente fica ali no processo. Só que daqui a pouco a gente tá todo mundo... Nós somos crentes que meu corpo, minhas regras, que a gente é lacrador, que... Rapaz, quem lacrou foi Jesus na cruz do Calvário. Lacrou bem. Lacrou, acabou. Tem ponto. E aí, daqui a pouco a gente está vivendo algumas coisas desse tempo sem perceber e a gente está se afastando de Deus. E acho que isso é uma boa autoavaliação, né, Marcela? Para nós, todos os dias, para você que está aí nos acompanhando, os princípios que têm regido a nossa vida têm comunicado a cultura do reino de Jesus? Sim. Porque, assim, todas nós, né, mulheres, nós estamos expostas aos mesmos estímulos todos os dias. Sim. Isso aí. Né? Estímulos que são positivos, estímulos que não são positivos. Nenhuma de nós aqui, né, é super mulher. Eu costumo dizer que eu não sou da Marvel, nenhuma de nós aqui é da Marvel. Mas nós temos o Espírito Santo. Isso aí. Né? E o Espírito Santo é ele que caminha conosco, é ele que nos ensina, é ele que acende a luz vermelha, porque a Bíblia fala o quê? Né? Que seja a paz de Cristo, o árbitro no teu coração. Às vezes, você realmente está ali de boa, não está nem fazendo nada demais, mas o Espírito Santo te incomoda. E como a Marcela aqui abriu hoje o programa falando essa linguagem digital, tudo que você assiste, tudo que a gente assiste, gera ibope, gera divulgação. Sim. Então, assim, se a gente ficar reforçando determinados tipos de programa, determinados tipos de música, nós estamos estimulando aquela multiplicação. Sim. Porque, assim, se eu vejo um tipo de filme, algum tipo de música, quando você for procurar de novo no seu computador, vai ter lá uma sugestão daquele. Sim. Por quê? Porque ele já entendeu que você gosta daquele gênero. Não é diabo não, tá, gente? Isso é inteligência artificial que tá ali. Você não procurou uma vez uma viagem pra não sei pra onde, daqui a pouco apareceu uma... Que isso? Esse computador tá... É inteligência. Às vezes... É uma clicada numa navegação um pouquinho diferente, ele já te abre ali uma tela. Por quê? Já decodificou o seu interesse. Foi procurar a blusinha, amada. Vai vir uma enxurrada de blusinha pra você. Então nós precisamos, assim, defender os princípios, né, os valores, a cultura do nosso reino. Porque, assim, ser povo de Deus, ser parte do povo de Deus, gente, é uma bênção. Não é um fardo, não é uma coisa que a gente vive triste, muito pelo contrário. Somos parte de um povo que é alegre, de um povo que sabe se divertir, de um povo festeiro.
né? A gente tem sofrido com esse distanciamento, porque o povo de Deus é um povo que gosta de estar junto, é um povo que gosta de se alegrar, é um povo que gosta de, né, de celebrar. Então, assim, mas nós precisamos do Espírito Santo para nos dar esse discernimento, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Discernimento. Eu quero destacar mais uma coisa. O Espírito Santo nos dá o discernimento e nos incentivar. Eu quero incentivar você que está nos acompanhando, você que de repente tem isso ou que de repente está vendo nos seus filhos ou no seu marido. Porque nós somos um povo que sabe se divertir e que também sabe fazer cultura. Sim. Deixa eu lhe falar uma coisa, está na hora da gente se levantar. Nós sabemos fazer boa música, nós sabemos fazer boa arte, boa pintura, tá na hora de bons nós filmes, bons programas. Bons programas, olha a gente aqui, bons entretenimentos. Chegou a hora da gente invadir o mundo com coisa boa. Porque se nós fizermos coisas boas, o mundo vai nos assistir, por que não? Deus é o Deus de toda a cultura. Deus é o Deus do belo. Foi ele que fez. Não é o Belo cantor não, tá, gente? É o belo, o bonito. É ele quem fez. Então, por que a gente não pode... Você tem jeito para pintar uma boa pintura? Faça uma pintura que vai agradar a Deus. Não precisa ser só o Leão de Judá, não. Né? Vamos sair desse negócio só repetitivo ali. Vamos criar, peça a Deus, ele é o Deus de toda a criatividade. A criação inspira, né? Isso é isso. Crie, faça... Crie uma boa música, crie uma boa canção, crie bons programas. Ah, você tem jeito para comunicação? Então tá bom, você quer ir lá pro TikTok? Então faz alguma coisa que vai agradar o Senhor. Porque já que essa geração de crianças está atrás do TikTok, vamos criar alguma coisa boa para eles. E vamos... Eu duvido que se a gente criar coisa boa, as pessoas não irão. Eu tô dizendo por esse... É porque eu não me lembro. Nosso mesmo. Deus é criativo, né, Marcela? Isso aí. O Senhor é criativo. E toda a arte, né, tem origem no Senhor. Se a gente for parar para apreciar a criação, a natureza, a diversidade, né, dos animais. Gente, os seres humanos, gente, olha, isso aqui é obra de arte. Né? Como que o nosso Deus ele é detalhista, perfeito, é inspirador. Gente. Usa a sua voz, usa o seu talento para que o nome do Senhor seja glorificado. E mãe, pai, incentive o seu filho, porque o que a gente às vezes vê é que a mãe e o pai tá vendo o menino que é mais artístico. Não, porque isso aí não é de Deus. Querido, foi Deus que plantou nele. Começa a orar e começa a pedir a Deus sabedoria para onde você vai guiar o seu filho. Não mata aquilo ali no menino ou na menina, não. Foi Deus que deu e nós estamos precisando mais do que nunca da manifestação dos filhos da luz, que somos nós para esse tempo. A gente está vivendo num tempo de cultura, num tempo de entretenimento e a gente vai ficar preso ao entretenimento que o mundo nos oferece? A gente não vai ter uma reação? Exatamente. E buscar trazer para dentro dos nossos lares, né? Quem tem filho pequeno, os casais, né? As famílias, trazer para dentro da sua casa essa cultura, né, que abençoe a sua vida. Isso. Né? É mudança de hábito, não tem jeito, é mudança de hábito. Sabe, rever os programas, rever os filmes e também muitas vezes nos sondar, né, Marcela, assim, rever o que nos dá prazer. Porque muitas vezes a nossa forma também de se alegrar, né, de ter prazer, são formas corrompidas. E precisam de uma transformação. Porque, gente, naturalmente a gente é esquisito. Mas o Espírito Santo, ele nos transforma. Né, e vai mudando, e vai pedindo ao Senhor. Se você tem mais dificuldade com alguma área, fala, poxa, Ana, mas eu tenho dificuldade de abandonar esse tipo de prática. Eu tenho alegria vendo esse tipo de coisa que eu sei que não agrada a Deus. Querido, pede para o Espírito Santo te ajudar. É isso aí. Né? Nós não andamos sozinhos e nós não precisamos ser fortes. A força dele é que nos capacita. Sim. Então, assim, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a mudarmos, né, essas coisas que, por vezes, podem estar fazendo parte da sua cultura, mas que você sabe que talvez não esteja agradando ao Senhor. É a coragem. Eu acho que esse programa de hoje é para nos dar um despertar, para a gente ter coragem para falar, Espírito Santo, entra, pode me sondar, traz à tona o que não te agrada, como é que eu devo mudar para tratar meus filhos, o que eu devo mudar começando em mim, como bem disse a pastora Paulinha. E outra coisa, Senhor, o Senhor plantou em mim alguma coisa para a cultura nesse tempo? Revela para mim, me ajuda, eu quero ir. Tem que ter coragem.
Sim. Tem que ter coragem. Mas está na hora da gente começar a se levantar arvorando bandeira, né? E Sim. qual é a nossa bandeira? É a bandeira do reino. Para que a gente saia dessa opressão cultural e sejamos nós aqueles que vamos ditar a cultura. Porque isso já aconteceu. Se a gente for olhar a história lá atrás no passado, cristãos ditaram cultura. Aliás, nós temos uma cultura chamada judaico-cristã e que hoje está sendo perdida, mas que afeta e afetou todas as áreas da nossa sociedade. Mas nós estamos deixando, infelizmente, ir. E o Senhor nos dá a oportunidade, né? No nosso trabalho, na nossa família, no nosso círculo de amizade, de compartilhar dessa cultura do reino. Isso aí. Né? Onde você vai, a sua forma de conversar, os seus princípios, os seus valores, aquilo que você ri. Né? Meu marido, ele tem uma frase que a gente usa muito lá em casa, né? Assim, nas nossas reflexões. A gente muitas vezes ri de coisas que Deus chora. É verdade. É, aqueles filmes, aqueles videozinhos que viraram modinha na internet, às vezes você tá rindo de alguma coisa que Deus tá chorando. Que faça o Senhor chorar, porque entristece o coração de Deus e a gente ri. Então, assim, será que... Uma boa pergunta também. Será que o Senhor estaria rindo também do que eu tô rindo? E às vezes você vai se surpreender e falar assim, ele não estaria rindo não. Ai, Jesus, me perdoa, me ajuda a rir das coisas que são corretas, né? E antes que alguém diga que Deus não responde, ele responde. Responde, se gente, perguntar responde. direitinho, né? Abre o ouvidinho. Com vontade de ouvir. Responde. A gente às vezes nem, Ele quer, nem responde. faz a pergunta, mas ele fala do mesmo jeito. Tá ali falando. Aí você fala assim, puxa vida, nem acabei de fazer a pergunta, mas a resposta já veio, que assim, né? Automático, né? Já entrou. E o que já veio, o que já foi o tempo. Meu Deus. Eu não sei o que acontece com aquele relógio ali, mas eu sei que eu tô de olho aqui, ó, tá? Na minha visão ali, atrás das câmeras, os dois ali, entendeu? Entendi, amiga. Beijo pra produção, entre elas. Faz um Max, coraçãozinho pra eles. Ana, aqui, ó. Marcelo, beijo pra vocês. A gente, ó, é assim, gente, porque quando a gente tá num bom papo, produzindo boa cultura, vai. Porque essa é a vontade de Deus para nós, é que a gente vá crescendo nessa troca e o nome dele sendo glorificado. E, afinal de contas, você também pode fazer com que este programa vá muito além, não é, pastora? Exatamente. É só você, primeiro, compartilhar, né? Como a Marcela falou lá no início. Quando você dá o seu likezinho, você já comunica que você gostou daquele conteúdo. Né? Então, você já pode compartilhar também com alguém. Né? Já envia para uma amiga, envia para uma mãe, né? Que às vezes tem ali os filhos pequenos também. E você também pode, né, colaborar para que esse programa se mantenha. Né? O Entre Elas faz parte de uma programação da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Não temos só esse programa, nós temos o Papo Teológico, nós temos os Pequenos Missionários aos sábados. Thaís, boas sugestões para você trazer para dentro da sua cultura do reino, dentro do seu lar. Só que esses programas, eles são totalmente abençoados, né, pelos membros da nossa igreja, pelos dízimos, pelas ofertas. Então, se você tem sido abençoada também, você não tem vindo na igreja, a gente entende essa questão dos protocolos, ainda não chegou o seu momento de retornar, mas você pode abençoar. Deve estar passando aí, né, as contas da igreja, você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência, você não precisa nem sair de casa, né, para que você continue aí no conforto do seu lar, mas abençoando, para que outras pessoas continuem tendo acesso a um conteúdo de qualidade e que venha trazer instrução a respeito dos princípios da palavra de Deus. Porque a nossa intenção é glorificar o nome do Senhor. Exatamente. É mostrá-lo grande como Ele é. E gritar para o mundo inteiro ouvir que a nossa cultura é a cultura do reino. Né? Meninas, é sempre muito bom estar com vocês. Foi uma benção, amiga. E nós não vamos encerrar de outra maneira, a não ser orando. Para que Deus nos ajude. A pastora vai orar por nós. Amém. Eu me incluo. Tenho certeza que a Adri também se inclui. Eu também. Que a pastora também se inclui. Gente. Caí de E joelho juntos aqui. nós vamos orar para que Deus nos ajude. Para que a gente possa ter discernimento naquilo que a gente vai escolher, que vai nos influenciar. Mas lembrando que nós também somos agentes influenciadores. Eu vou pedir para a pastora Ana Paula também nesse clamor, pedir a Deus que se levantem aqueles que vão influenciar a cultura desse tempo de maneira diferente, que sejam corajosos, corajosas, que nem a gente está aqui, dando a cara para bater, mas para que o reino de Deus vá além
Eu tenho certeza. Se você começou a sentir um incômodozinho aí, ó, dentro de você, é o Espírito Santo que está plantando em você esse desejo pela cultura. Você desenha bem? Você faz games? Gente, faz desenho? Fica ligado. Pois manda até para cá, manda e-mail para cá, que a gente conversa, a gente pode produzir muita coisa boa para o reino de Deus. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e Pai amado, Amém. Jesus, muito obrigada por esse conteúdo, por esse bate-papo, por essa conversa. Muito obrigada, Deus, porque o Teu Espírito Santo é aquele que tem nos reunido aqui, é o Teu Espírito Santo que tem fluído, Deus, em cada bate-papo aqui. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor esteja tocando, visitando cada um que está aí conosco, assistindo esse programa ou até escutando esse programa. Que o Senhor, Deus, os abençoe. Que o Senhor, Deus, os ajude, Deus, nessa proposta de aderir à cultura do Teu reino. Um reino tão rico de princípios, de valores, de comportamentos. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, vai ao encontro daqueles que estão aí pedindo ao Senhor que os ajude, que dê força, que dê sabedoria, que dê discernimento, porque não é por força, não é por violência, mas é por uma ação plena e poderosa do Teu Espírito Santo. Abençoa cada um de nós e que esse programa, essa conversa venha gerar frutos para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Amém, queridos. Amém. Até a próxima.